Oi de novo, vamos continuar falando de tuplas. Se você não assistiu a aula passada, para esse vídeo, vai assistir e volta aqui. Como exemplo, vamos imaginar que a gente está fazendo um sisteminha para uma empresa e essa empresa armazena nome, tempo de casa e salário de cada um dos seus funcionários. Cada funcionário vai ser representado por uma tupla com 3 valores: nome, tempo de casa, salário. E essas informações vão ser todas salvas numa lista que contém uma tupla para cada um dos funcionários. Então, por exemplo, L vai ter várias tuplas, a gente tem aqui do lado. A primeira vai ser Valentina, 4.500. Quer dizer que o nome da primeira funcionária é Valentina, ela está na casa há 4 meses e ela recebe um salário de 1.500. Professor, mas o tempo de casa vai mudar, a tupla é imutável. Calma lá. O ideal aqui, ao invés do tempo de casa, seria a gente armazenar a data que ela entrou. A data que ela entrou não vai mudar e aí toda hora eu calcularia o tempo de casa a partir da data de hoje. Mas só para facilitar nesse exercício, vamos considerar que é isso que a gente está armazenando. Nome, tempo de casa e salário, e essas 3 informações não vão mudar. Então tenho aqui a lista L com informações de uma série de funcionários e a empresa pediu para você criar uma rotina que vai verificar qual é o funcionário com mais tempo de casa e dá uma bonificação de 10% no salário desse funcionário. Caso haja mais de um funcionário com o mesmo tempo de casa, todos eles vão ser bonificados em 10% do salário. Então a gente criou aqui um procedimento. Por que um procedimento? Porque ele não vai retornar nada, ele vai simplesmente imprimir a lista com nome dos funcionários bonificados e qual salário que eles vão receber no final do ano com essa bonificação. Então como é que eu faço? Def bônus recebe a lista L e maior tempo recebe 0. Eu quero calcular qual é o maior tempo de casa. Se eu tivesse só uma lista de números e quisesse calcular o maior número, para isso eu tinha a função max, lembram? Max de L retornaria o maior tempo de casa. Mas por que vocês acham que eu insisti tanto em ensinar para vocês como achar o maior elemento de uma lista? Olha, eu não sei. Porque agora o max não vai funcionar. Porque eu não tenho uma lista de números, eu tenho uma lista de tuplas. Cada elemento da tupla tem 3 valores. Se eu faço max de L, é max de quê? É max do nome, é o maior nome da lista? É o maior tempo de casa da lista ou o maior salário? Não sei, o max não tem essa informação. Então, já que a gente aprendeu a criar uma função que acha o maior elemento, a gente pode aqui agora fazer uma função que acha o maior elemento, só que o maior elemento da tupla vai ser o quê? O maior tempo de casa. Ou seja, aquela tupla da lista cujo maior segundo elemento, cujo maior elemento na posição 1 é o mais alto. Então, começo com maior tempo igual a 0. Para cada elemento em L, se o elemento na posição 1 for maior que o maior tempo passa a ter esse valor, que é o elemento índice 1. E outra coisa legal de tupla é que quando eu estiver percorrendo os elementos, ao invés de usar índice, eu já posso dar nomes para esses elementos. Se são 3 elementos sempre, o que representam esses 3 elementos? Nome, tempo de casa, salário. Então eu posso fazer for nome, tempo de casa, salário in L. Eu vou pegar cada elemento da lista, que eu sei que são tuplas com 3 valores, e já estou dando um nome para cada um desses elementos da tupla. Então toda vez que eu entrar na iteração, eu vou ter uma tupla de 3 elementos, e eu já estou dando um nome para o primeiro elemento da tupla, vou chamar ele de nome, que é o nome do funcionário. O segundo vai ser tempo, que vai ser o tempo de casa do funcionário, e o terceiro vai ser salário, que é o salário desse funcionário. Então aqui dentro do loop eu não vou precisar usar o índice. Eu posso fazer simplesmente, se tempo é maior que o maior tempo passa a receber esse tempo, que é o tempo de casa do funcionário mais antigo. Então eu poderia fazer for nome, meses, salário in L. Cada vez que eu entrar nessa iteração, eu estou dando nomes para esses 3 elementos das tuplas pertencentes a L. Entrei na primeira iteração, nome vai ser Valentina, meses vai ser 4 e salário vai ser 1.500.
faço o que eu tiver que fazer na lista e eu vou poder acessar os 3 elementos da tupla sem índice. Eu posso usar direto essas 3 variáveis que eu criei. Quando eu voltar para a próxima iteração, nome vai ser o nome do segundo funcionário, meses vai ser o tempo de casa em meses do segundo funcionário e salário vai ser o salário do segundo funcionário. Acostumem-se a fazer isso porque isso facilita a sua vida. Geralmente a gente se embola com índice. E para quem estiver lendo o seu código, encontrar uma variável chamada meses é muito mais intuitivo do que encontrar um elen índice 1. Elen índice 1, para quem está lendo, não quer dizer nada. Meses, sim. Meses a pessoa vai supor que é o tempo de casa em meses da pessoa. Então, terminei esse loop, o que eu tenho? Eu tenho na variável maior tempo, o tempo de casa em meses do funcionário mais antigo, ou dos funcionários, pode ser que tenha mais de um. Então, eu percorro novamente essa minha lista para saber quais funcionários têm esse maior tempo de casa. Professor, por que você não fez isso de uma vez no primeiro loop? Porque no primeiro loop, quando eu estava ainda percorrendo, não é porque eu encontrei um cara que tinha um tempo de casa maior que aquele, que ele é o funcionário mais antigo. Pode ser que depois tivesse outro. E pode ser que tivesse mais de um. Então a gente simplesmente percorreu o loop para descobrir qual é o tempo de casa do funcionário mais antigo e agora a gente vai imprimir o nome e a bonificação de todos os funcionários da empresa que tiverem aquele tempo de casa que a gente encontrou. For nome, meses, salário em L. Se meses for igual ao maior tempo que a gente calculou, significa que esse funcionário dessa iteração é um dos funcionários mais antigos da empresa. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir o nome dele e o salário dele mais 10%. Print, nome, vírgula e o salário acrescido de 10%, que é a bonificação. Como é que eu acrescento 10% num valor? Eu vou ter um valor mais 10% do valor. 10% é 0,1. Então eu tenho valor mais 0,1 do valor. Se eu colocar o valor em evidência, eu vou ter 1 mais 0,1 vezes o valor. 1 mais 0,1 é 1,1. Então 1,1 do valor vai ser o valor acrescido de 10%. Então, para cada um dos funcionários mais antigos da empresa, eu imprimo o seu nome seguido de 1,1 do valor do salário daquele funcionário. Correto? Portanto, tuplas até agora são bem semelhantes a listas, só que elas são imutáveis, portanto elas têm um acesso muito mais fácil, muito mais simples pelo Python, é muito mais vantajoso utilizar tuplas, só que elas não crescem e os seus valores não podem ser alterados. Tudo bem?